Você está realmente contente hoje? Se estiver, em que se baseia o seu contentamento? Quanto tempo você acha que esse contentamento vai durar? Para a maioria das pessoas, o verdadeiro contentamento é um mistério. Por que um mistério? Porque são poucas as pessoas que encontram o verdadeiro contentamento. Será que os pobres, em sua falta de bens materiais, têm encontrado contentamento? Será que os ricos conseguem comprar o verdadeiro contentamento? Veja bem, o contentamento não é encontrado na pobreza, tampouco pode ser comprado pelos ricos. Sendo assim, a pergunta de R$ 1.000.000 é: o que é contentamento? Procure a palavra contentamento no dicionário e você encontrará uma definição mais ou menos assim: sensação de estar satisfeito e feliz. Mas o que significa isso? Estar satisfeito significa adquirir todos os itens do seu carrinho de compras? Será que para estar satisfeito você precisa ter todos os seus desejos realizados? Recentemente li sobre uma jovem chamada Cristina que desenvolveu um câncer raro no sistema nervoso quando tinha apenas 8 anos de idade. Pouco antes de completar 9 anos, alguém lhe perguntou o que ela queria de presente de aniversário. Cristina pensou um pouco e finalmente respondeu: não sei, eu tenho 2 álbuns de figurinhas e uma boneca. Eu já tenho tudo. É possível desenvolver um coração contente como o de Cristina? Vamos ler o que Paulo tem a dizer sobre contentamento em sua carta aos cristãos de Filipos. Gosto muito de como a Bíblia, a mensagem, parafraseia essa passagem. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Você notou que o apóstolo Paulo escreve: aprendi a estar contente? Aparentemente, o contentamento é algo que podemos aprender. De fato, podemos nos ensinar a estar contentes. Mas, para aprender bem como fazê-lo, vamos precisar de uma boa receita. Ao considerarmos o assunto da mordomia, veremos que um dos elementos-chave para nos tornarmos fiéis administradores dos nossos recursos é aprender o que vem a ser o verdadeiro contentamento. A razão pela qual tantas pessoas nesta geração estão desperdiçando uma boa parte do seu tempo, dos seus recursos e da própria saúde é que elas estão tentando encontrar algo que perderam ou que nunca tiveram, uma sensação de contentamento. Queremos falar aqui sobre como podemos nos tornar mordomos fiéis por meio do contentamento. Mas, antes disso, precisamos identificar alguns exterminadores de contentamento para os cristãos. Primeiro, esquecimento. Como cristãos, o verdadeiro propósito da nossa vida é servir a Deus. Esquecer isso ou manter o foco em qualquer outra coisa como propósito da vida é um verdadeiro exterminador de contentamento. No encontro de Jesus com o diabo no deserto, Satanás tentou fazer com que ele esquecesse qual era o verdadeiro propósito da sua vida na terra. E Satanás disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito:
Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mateus 4, versos 9 e 10. Uma das armadilhas mais bem-sucedidas do inimigo é nos fazer acreditar que precisamos acompanhar as expectativas atuais da sociedade para que fiquemos verdadeiramente contentes. Se ele conseguir isso, esqueceremos facilmente por que estamos aqui e qual é nosso propósito na vida como cristãos. E é tão fácil adotar as sugestões do inimigo. É tão fácil adotar os objetivos do mundo, a saber, mais, maiores e cada vez mais. Então, quando descobrimos que não temos mais, maiores e cada vez mais, nosso contentamento é esmagado. Satanás venceu a batalha. Segundo, renunciar. Na sociedade de hoje, não é normal fazer cortes ou renunciar a alguma coisa. Uma vez que atingimos um certo nível de renda ou gastos, consideramos um sinal de fracasso não poder manter o primeiro ou aumentar o segundo. A regressão, isto é, fazer cortes, renunciar, é um exterminador de contentamento. Mesmo diante do iminente desastre, precisamos manter a imagem. Muitas famílias que passam por uma perda do emprego tentam continuar mantendo seu estilo de vida, fazendo dívidas, em vez de correrem o risco de terem que enfrentar o estigma da regressão. Anos atrás, um casal procurou um pastor para ter um aconselhamento financeiro. Eles haviam acumulado R$350 mil em dívidas no cartão de crédito. Quando perguntados como deixaram que a situação ficasse tão fora de controle, eles disseram que, quando ambos perderam seus empregos, não conseguiam viver dentro de um padrão mais baixo do que aquele com que estavam acostumados. Assim, para manter o estilo de vida e acompanhar os amigos, eles continuaram vivendo como antes, exceto pelo fato de que agora faziam isso acumulando dívidas no cartão de crédito. Alguns acham difícil aceitar os contratempos que a vida nos apresenta, mas essas dificuldades podem ser uma oportunidade para reavaliarmos as nossas prioridades. Jesus nos adverte claramente: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, verso 15. Terceiro, abundância. Se a renúncia pode ser um exterminador de contentamento, a abundância também pode. A maioria das advertências contidas nas mensagens de Cristo era dirigida para os ricos, não para os pobres. Na pobreza, os problemas são fortemente contrastantes. Necessidades ou desejos, honestidade ou desonestidade. Para os ricos, porém, os problemas são muito mais sutis e complexos. Na sociedade atual, nossas ansiedades e preocupações estão menos relacionadas à falta de coisas do que à perda delas. Em muitos países ricos, a indústria do seguro movimenta bilhões de dólares por ano. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde e a Escola de Medicina da Universidade de Harvard divulgaram um estudo sobre os principais transtornos depressivos em 14 países. Os Estados Unidos, um dos lugares mais prósperos do planeta, estava no topo da lista, com 9,6% da população afligidos por transtornos bipolares, transtornos depressivos importantes ou depressão crônica menos grave ao longo de um ano. Compare isso com a taxa de apenas 0,8% na Nigéria. O artigo que relata esse estudo explica a alta taxa de transtornos depressivos nos Estados Unidos como resultado
da pressão de alcançar o sonho americano, do desejo de viver melhor do que os pais viveram e da necessidade de trabalhar duro para ganhar muito dinheiro. Ronald Kessler, professor de política de saúde da Escola de Medicina da Universidade Harvard e principal pesquisador deste estudo, diz que essa mentalidade americana prepara as pessoas para o fracasso e que tal mentalidade é mais proeminente nos Estados Unidos do que em outros países. O homem mais sábio e rico da história aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ele nos deixou este conselho: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5, verso 10. Vimos então que os principais exterminadores do contentamento são o esquecimento, a renúncia e a abundância. Vejamos agora se podemos descobrir na Bíblia os principais ingredientes da receita para aprendermos o que é o verdadeiro contentamento. Que elementos podemos incorporar em nossa vida que poderão trazer contentamento ao nosso coração, permitindo que sejamos fiéis mordomos de tudo que Deus confiou aos nossos cuidados? Primeiro, viva uma vida piedosa e moderada. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. 2 de Pedro 3, verso 11. Devemos aprender a viver por convicção, não por circunstâncias. Quando as coisas se tornam difíceis e a mídia nos bombardeia com a mensagem de que a maneira de resolver nossos problemas é acumular cada vez mais bens, precisamos ter convicções e valores claros, os quais guiarão nossas emoções e impulsos. Quando aprendemos a viver com moderação, podemos realmente desenvolver o hábito de poupar. O hábito de economizar nos ajudará a estar preparados quando surgirem emergências, o que nos ajudará a não usar constantemente o crédito, buscar dinheiro que não é nosso, a fim de lidar com o problema. Quando deixamos que os princípios espirituais guiem nossa vida e quando desenvolvemos bons hábitos de poupança, então lançamos as bases para colocar nossas metas de longo e de curto prazos em ação. Precisamos lembrar que Deus quer que vivamos bem, com modéstia, em vez de oprimidos por dívidas. Segundo, estabeleça o hábito de dar. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, versos 18 e 19. Eu nunca vi pessoas mais contentes do que as que desenvolveram o espírito de doação. Doar é vida. Doar é o fundamento da natureza de Deus e do seu reino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Em suas várias formas, a palavra doar ou dar aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. Isso nos diz que doar é uma parte importante da natureza de Deus e, por essa razão, deve ser uma parte importante de nossa vida também. Terceiro, desenvolva uma atitude de gratidão. Também soldados perguntaram a João: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Lucas 3, verso 14. Não podemos desenvolver uma atitude de gratidão se continuarmos a nos comparar com os outros. Infelizmente, nossa sociedade nos ensina a competir uns com os outros e a nos comparar com vizinhos e amigos. Cada anúncio de TV é um desfile de competição. Este é o melhor carro, esta é a melhor empresa, este é o melhor produto. Contudo, a gratidão
é um estado de espírito, não uma acumulação de bens. Até que você possa realmente agradecer a Deus pelo que você tem e estar disposto a aceitar a provisão divina para a sua vida, o contentamento nunca será possível. Quarto, confie nas promessas de Deus. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Tozer escreveu: o homem que tem Deus como seu tesouro tem todas as coisas em um. Aqueles que aprendem a confiar nas promessas de Deus conseguem ter sempre um sorriso em seu coração. Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, estava enfrentando uma crise financeira em seu ministério missionário. Em seu escritório, Hudson leu a Bíblia por algum tempo, depois orou um pouco e então foi ver como estavam as finanças. Então, novamente, orou um pouco, leu um pouco a Bíblia e mais uma vez foi dar uma olhada nas finanças. Isso continuou por várias horas. Quando ele finalmente saiu do seu escritório, a esposa perguntou: o que vamos fazer? Com um sorriso no rosto, ele respondeu: temos 27 centavos e todas as promessas de Deus. O que mais precisamos? Quinto, busque a Deus. Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta, perguntou Felipe. João 14, verso 8. Dita por Felipe, um dos discípulos de Jesus, essa frase é uma das mais poderosas declarações sobre contentamento encontrada nas Escrituras. Felipe está dizendo que nossa satisfação máxima está em buscar a Deus, encontrar Deus e experimentar Deus. Acredito que é por isso que Paulo conseguiu atingir tais níveis de contentamento. Essa é uma condição que todo cristão deve desejar. Busquemos a Deus orando diariamente com nossa família. É um privilégio poder elevar nossa alma a Deus em oração em todos os lugares e em todos os momentos, o que quer que estejamos fazendo. Foi assim que Enoque andou com Deus. Jeremias nos dá uma promessa maravilhosa vinda do próprio Deus. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, versos 13 e 14. Deus promete que, se o buscarmos sinceramente, o encontraremos. E quando o encontrarmos, Ele nos dará contentamento genuíno e força para lidar com as mais difíceis das provações. Começamos este capítulo lendo Filipenses 4, versos 11 e 12, mas eu, propositalmente, parei por aí e não fui até o versículo 13, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Depois de falar sobre ser capaz de encontrar contentamento na vida, não importa as circunstâncias, o apóstolo Paulo resume o resultado disso no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Será uma surpresa para você que esse verso tão conhecido esteja ligado ao contentamento? O verdadeiro contentamento nos é concedido como uma dádiva divina e não pelo acúmulo de coisas. É pelo poder de Cristo que vive em nós e nos capacita a fazer todas as coisas por meio de sua força que obtemos o verdadeiro contentamento. O pregador e teólogo alemão John Tauler um dia encontrou um mendigo. Deus lhe deu um bom dia, meu amigo, disse ele. O mendigo respondeu: graças a Deus, eu nunca tive um dia ruim. Então Tauler disse: Deus lhe deu uma vida feliz, meu amigo. O mendigo respondeu: agradeço a Deus por nunca ter sido infeliz. Com espanto, Tauler replicou: o que você quer dizer com isso? Bem, disse o mendigo, quando o tempo está bom, agradeço a Deus. Quando chove, agradeço a Deus. Quando tenho bastante, agradeço a Deus. Quando estou com fome, agradeço a Deus.
E como a minha vontade é a vontade de Deus, tudo que agrada a Ele agrada a mim. Assim, por que eu deveria dizer que sou infeliz quando não sou? Taulia olhou para o homem com espanto. Quem é você? Ele perguntou. Eu sou um rei, disse o mendigo. Sendo assim, onde fica o seu reino? Taulia quis saber. No meu coração, o mendigo respondeu bem baixinho. A verdadeira paz e o verdadeiro contentamento são concedidos àqueles cuja mente está firme no Senhor, a saber, aqueles que confiam nele total e incondicionalmente. Como mordomos de Deus, sigamos o exemplo que ele deu. Ele esvaziou o céu ao doar o seu Filho, e o Senhor Jesus, que era imensamente rico em todas as coisas, tornou-se incompreensivelmente pobre por nós, para que nós, que éramos desesperadamente pobres no pecado, pudéssemos ser inconcebivelmente ricos por sua graça.